Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúdo os irmãos aqui presentes, saúdo aqueles que nos acompanham através da RTP. Estamos aqui relativamente poucos, estamos num tempo especial, mas ao mesmo tempo representamos uma igreja que é, como ouviremos na primeira leitura, a imagem, o eco da nação santa, o novo Israel, o povo consagrado, um povo sacerdotal. É um povo que caminha para a casa do Pai, às vezes com mais entusiasmo, outras vezes mais cansado, umas vezes mais focado realmente no destino que é a casa de Deus, outras vezes mais desorientado. É por isso que é também um povo pecador. Façamos um exame de consciência para dignamente celebrar os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Eu peço à Virgem Maria, aos anjos e os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam em frente da montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou-o da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó. Isto dirás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos. Porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi o Senhor com alegria. Vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia.
A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo determinado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mais ainda, também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé,
e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos e expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o apelo a uma maior solidariedade entre nós tem sido uma nota dominante neste período marcado pela pandemia. Como sabemos, a suspensão temporária de alguns sectores de atividade laboral, bem como o aumento do desemprego, tem fragilizado economicamente muitas famílias. Todos nós conhecemos irmãos que, de repente, foram obrigados a reajustar a gestão das parcas receitas porque ficaram privados do salário a que estavam habituados. O atual cenário tem gerado incerteza, despertado ansiedade e semeado algum medo relativamente ao futuro, mas também tem multiplicado gestos generosos no sentido de aliviar o sofrimento daqueles que são as principais vítimas nesta situação. O apelo dos que sofrem mobiliza-nos, torna-nos mais humanos, resgata-nos da tentação da indiferença, amolece o coração de pedra que por vezes habita em nós. Em paralelo, nos últimos tempos, ouvimos repetidamente o grito da terra em forma de múltiplos protestos contra os abusos dos homens que exploram sem escrúpulos os recursos naturais e multiplicam as fontes de poluição. Uma multidão de adolescentes e jovens reclamam um novo modo de administrar o património comum. Os bens da natureza são de todos e não apenas de alguns. Nesta matéria, em conformidade com o pensamento dos seus antecessores, o Papa Francisco deu voz às questões ambientais através do documento Laudato Si, um marco na doutrina social da Igreja Católica. É por isso, queridos irmãos e irmãs, um texto que todos nós devemos ler e estudar para que a partir dele possamos retirar ilações concretas, práticas para o nosso dia-a-dia. Devemos estar mais unidos, crentes e não crentes, em torno de causas comuns. A desunião aliada à indiferença, por vezes justificada por modelos culturais discriminatórios, fomenta a violência contra os mais fracos e indefesos, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Hoje sentimos ainda as réplicas da morte violenta de um irmão vítima de discriminação racial. E não pensemos que o racismo é algo do passado ou uma atitude de outras pessoas. Vigiemos o nosso coração para não cairmos na mesma tentação. Quem tem olhos para ver, que veja. Parece que várias expressões do mal confluem no tempo presente, mas não desanimemos nem nos entreguemos a soluções que apenas tratam os sintomas, sem ir
à raiz dos problemas. De facto, não devemos adiar um novo tempo no qual deve predominar uma justa distribuição das riquezas, o respeito pelo meio ambiente, um tempo que favoreça a diversidade cultural e garanta os direitos fundamentais de todos os homens. Mas são necessários novos agentes, homens e mulheres de boa vontade, suficientemente motivados para dar corpo a este projeto. Enquanto homens de fé, dizemos que este projeto consiste na recuperação do plano original de Deus. Precisamos de reparar a criação, tendo em conta os vários elementos de uma ecologia integral, como diz o Papa Francisco. Precisamos de sarar as feridas provocadas pelo pecado do homem e restaurar a harmonia primordial. Precisamos de reavivar a memória de Deus em nós, uma memória gravada nos nossos corações que constantemente nos recorda por quem e para quem fomos criados. Paulo refere-se à importância deste projeto quando lembra aos romanos que em Cristo fomos reconciliados com Deus. Dito de outro modo, vivendo segundo as promessas batismais, podemos derrubar o muro que divide os homens e nos separa de Deus. A messe é grande, os operários são poucos. Hoje, de novo, há uma multidão afadigada, abatida, desorientada, que caminha errante. São como ovelhas sem pastor. Onde estão os novos operários? Quem são? Qual é a sua missão? Podemos ser levados a pensar que os escolhidos para trabalhar neste projeto são homens de qualidades extraordinárias, mas a história da salvação está cheia de exemplos que contradizem esta ideia. Deus escolheu Israel não porque fosse particularmente fiel, mas porque era vulnerável, pequeno e pobre. Deus escolhe-o para ser o seu povo e ele, como vimos na primeira leitura, pela obediência aos mandamentos, torna-se propriedade divina, reino sacerdotal, nação consagrada. Deus chama Israel para uma missão universal e eterna, e é precisamente neste povo que ele se manifesta plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, o Senhor continua a chamar e a escolher novos operários para a obra divina da reparação do mundo. A missão dos escolhidos é tornar Deus visível, para que, à semelhança de Israel, toda a humanidade seja uma nação santa, um povo sacerdotal, uma única pátria consagrada a Deus. Onde estão os chamados? Quem são? Todos os batizados são desafiados a participar ativamente na transformação deste mundo segundo o plano de Deus. Assim, se és batizado e fazes parte de um partido político, lembra-te que o discípulo de Jesus no mundo da política deve cuidar, acima de tudo, do bem comum. Se fazes parte da Igreja e trabalhas na área da economia, recorda-te que és chamado a potenciar um modelo económico mais humano e amigo do ambiente. E se és bafejado pelos dons artísticos e alimentas a tua fé através dos sacramentos da Igreja, aceita o desafio de propor a mensagem de Deus através da linguagem continuamente recriada da beleza e do amor. Ou se estás ligado ao mundo das ciências e acreditas em Deus, procura testemunhar a tua fé com um saber científico para que ambas as áreas, ciência e fé, razão e fé, concorram para a superação do mal. Todos somos convocados a trabalhar na messe do Senhor. Ninguém está dispensado. Não nos deixemos enganar pelas vozes de certos ambientes que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Somos, de facto, muitas vezes enredados
por perspectivas de um ego sedento que procura formas de satisfação pessoal que apenas favorecem o tédio e o vazio. Ambições que nos matam mais do que nos ajudam a encontrar um espaço de realização e sentido para a vida. Dizer não a Deus que diretamente repete o nosso nome para uma determinada missão não só é pecar por omissão, mas é também perder uma oportunidade de encontrar uma forma de realização pessoal. Queridos irmãos e irmãs, os escolhidos de hoje, como os de ontem, são homens e mulheres conscientes das suas fragilidades, que acreditam sobretudo no amor de Deus e por isso disponibilizam-se para continuar a obra do Filho de Deus nas mais diversas áreas. A messa grande, os operários continuam a ser poucos. Todos devemos dar o nosso contributo para que a seara cresça, dê fruto e dê fruto para a maior glória de Deus. Assumamos a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. Juntos, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos cristãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso e pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós enquanto éramos pecadores, peçamos com toda a confiança, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas multidões fatigadas e abatidas, e pelos trabalhadores da seara do Senhor, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus envia a falar e pelo povo que os ouve e é fiel à aliança. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos moribundos, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece.
pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado e pelos que, para salvar outros, se deixam matar, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pedimos também nesta Eucaristia, de uma forma especial, para que o Senhor dê o eterno descanso, a recompensa eterna ao nosso irmão cônego Manuel Luís, que faleceu ontem, pároco da Sé, professor de liturgia na Universidade Católica, marcou-nos, nós sacerdotes, os mais jovens em especial, um homem verdadeiramente sábio e corajoso, para que o Senhor o acolha no seu seio. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões, lhes mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para vos servirmos, adorarmos e bendizermos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dás ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fazemos parte da mesma família, somos filhos amados de Deus e, como filhos, ousamos dizer, como o Filho perfeito nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entregues a nossa salvação. Cristo. Vamos dizer globalmente, como temos combinado. Respondem todos e, se possível, desinfetam as mãos antes da comunhão. O corpo de Cristo.
Olha estes ramos que a maldição secou, nevoeiro que se rasga ao fim da noite. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia, ilumina a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. Amém. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom domingo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.